espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar aqui com o estudo a leitura do Evangelho. E depois continuar o livro dos Espíritos. Capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Item 11. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que ter dois ou seres lançados no fogo do inferno. Mateus. Então fica bem clara a reencarnação nessa parte do Evangelho, trazida por Mateus, né? Que ninguém vai tirar o olho, ou arrancar o braço ou a perna. Mas a gente pode nascer sem ele, se ele foi motivo de escândalo. Quantos nascem cegos, sem as mãos, sem os braços? Aí fala bem explicitamente sobre a reencarnação. Mestre Jesus, mais um dia de vida, mais uma manhã em nossa casa de amor, em que nos reunimos estudando o Teu Evangelho, estudando a doutrina espírita. Inspirai-nos, envolvei-nos, através não somente do Teu imenso amor, mas também através dos nossos benfeitores espirituais que dirigem esta casa de amor, o SEAP, o altivo, a coluna de espíritos que nos sustenta. Em nome desses irmãos queridos, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Bom dia. Nós paramos na questão 403, né? 403, não foi? Então nós estamos falando sobre os sonhos. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? 403. Resposta. No que chamas de sono, só há repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada, grosseira,
dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através dos órgãos do corpo. O que foi que ele disse aqui? Vamos tentar entender. O corpo dorme, mas o espírito não. Todas as vezes que o corpo adormece, a gente sai do corpo, o espírito sai do corpo. Quando a gente retorna ao acordar, por que a gente não lembra? Não lembra porque o corpo é muito pesado. E o André Luiz explica isso muito bem ali no Mundo Maior, no livro Mundo Maior, na preleção de Eusébio, é logo no capítulo 2 do livro, quando ele diz para um grupo imenso de encarnados que estava no plano espiritual, numa reunião, e que eles não lembrariam daquela reunião. Mas não lembrariam por quê? Porque o cérebro, o nosso cérebro físico não aguenta 2 vidas. A vida de encarnado e a vida espiritual. Esse cérebro não aguenta. Mas que aquilo ficaria em intuição e que seria fácil acessar neles. Ficaria na intuição deles, tudo que eles ouviram lá. Por isso que a maioria de nós não nos lembramos. E esse cérebro, ele tem a idade que nós temos. Então, quando você vai para o mundo espiritual e você acessa outras vidas que você já teve, e muitas vezes você também vê o futuro, quando você volta para o corpo, ele não tem como lembrar daquilo. Não tem. Mas muita coisa você guarda em intuição. Fica na sua intuição. Quando necessária, a ideia vem. Agora, tem pessoas que lembram, né? Tem pessoas que lembram dos sonhos, têm facilidade. Aí são organizações, organismo. O organismo da pessoa facilita essa lembrança. Nós vamos ver aqui, mais na frente, outra questão, que o problema é físico. O corpo físico é muito pesado. Esse corpo é muito pesado. Por isso que a gente não guarda as lembranças. É difícil, o problema é orgânico mesmo. Por isso que a gente não lembra dos sonhos. Em particular, eu não lembro de nada. Acabamos de acordar, né? Eu acordo cedo. Não me lembrei de nada. Então, é uma questão física do organismo. Mas não significa que a gente não tenha sonhado. Todos os dias a gente sonha, a gente não lembra do sonho, né? O sonho é a lembrança. Toda vez que o corpo se relaxa, a gente vai para o mundo espiritual, mas nem sempre a gente lembra. Entenderam? Quer perguntar alguma coisa? Não? Semana passada tinha tanto tamanho aí, né? A senhora entendeu? Vamos lá. Próxima pergunta. 404. O que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos? O que deve se pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Sonhou com isso, significa aquilo. Sonhou com aquilo, significa isso. Resposta. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores da sorte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia aquela outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal.
realmente você sonhou, aquilo é uma realidade para o espírito, mas não tem um significado que a pessoa está dando. Hã? Ficaria tudo muito fácil, muito simples, né? Não tem um significado. Não tem relação com a vida corporal. Com frequência também, como já o dissemos, é uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que se passa naquele momento num outro lugar, a que a alma se transporta. Então, às vezes, as pessoas têm sonhos premonitórios. Acontece de uma catástrofe grande, uma porção de gente vê, antevê, fala antes que vai acontecer, ela viu o futuro, né? Ela viu o que iria acontecer, ela viu com os olhos da alma. Às vezes ela vê que vai acontecer isso, ela não consegue nem precisar onde. Vai acontecer em algum lugar do mundo, ela não consegue. Porque como espírito ela viu tudo, mas ela não consegue traduzir. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que está acontecendo com elas? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar convosco? Quando tendes certeza de que o que viste realmente aconteceu, não estará aí uma prova de que não foi simples imaginação, principalmente se aquilo não passava absolutamente pelo vosso pensamento durante a vigília? Então, quando a gente sonha com um parente que já desencarnou, sonha com o espírito nada mais é do que a alma dos homens que já morreram. Isso prova que você esteve no mundo espiritual, e quando ele diz alguma coisa para você que te alerta e realmente tem um fundamento, que às vezes acontece, é a prova de que você teve com aquelas pessoas. Então, quando você lembra de alguém, significa que você esteve com aquele alguém. Quando você lembra de um lugar, eu fui num lugar, é porque você lembra daquele lugar. Porque quando você sai do corpo, todo dia você vai ao encontro de alguém ou em algum lugar. A gente não fica preso no corpo, a gente sai. A gente pode ir até a outros países, visitar pessoas que no corpo a gente não conhece, mas como espírito a gente conhece. Às vezes a pessoa sonha com uma pessoa e diz assim: engraçado, eu nunca vi aquela pessoa, estranho. Nunca viu no corpo, mas como espírito conhece, pertence à família espiritual. A nossa família espiritual, ela não está restrita à família consanguínea. Agora tem uma outra coisa aqui também, não está aqui, mas a gente pode falar, eu acho que está mais à frente. Pessoas que sonham com o número da loteria, que sonham em ganhar alguma coisa, o espírito diz, isso acontece também, isso acontece. Eu conheci uma pessoa que o espírito sempre ajudava ela nas coisas do mundo. Ela tinha uma vida muito difícil e ajudava ela a ganhar um dinheirinho. Aí ela trabalhava num lugar que era só homem. Aí tinha um jogo de futebol. Aí eles lá apostavam, isso é normal, né? O Vasco vai ganhar, o Fluminense vai ganhar. E ela escutava, vai ganhar tal, de tanto. De vez em quando ela ia e apostava, quem vai ganhar é fulano, vai ser tanto. E ganhava. Teve uma vez que ela ouviu os 6 números da Mega Sena. Escutou os 6 números, escreveu, acordou, escreveu no papel e me mostrou. Eu falei assim: eu sonhei, o espírito disse para eu jogar.
está aqui comigo, mas para eu não mostrar a ninguém. Aí eu falei, é você que sabe. Se você quiser jogar é com você, se você não quiser jogar, não conta comigo. Não conta comigo. Isso é um problema seu. Ela não jogou, mas foi conferir o resultado. Deu os 6 números, deram os 6 números. Ninguém ganhou, ela ia ganhar sozinha. Acumulou para outra semana. Não me lembro, eram alguns milhões. Me xinga até hoje. Então, o que acontece? A riqueza, essas facilidades não vêm de bons espíritos. Não são eles que trazem isso. Não são. Tudo você precisa conquistar, né? Através do seu esforço. Isso é conquista através do seu trabalho. Porque não é uma coisa boa. Não vai te fazer bem. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de sonho. Agora, também não é comum, né? Não é tão comum assim. Mas essa pessoa é quente, hein? Essa é quente. Interessante isso, né? É. Pois é. Agora, se ela ganhasse, ela ia continuar no centro espírita, trabalhando, estudando? Ah, ia embora. Até eu não jogo para não ganhar. Então vamos lá. Questão 405. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? É uma live, mas é uma live bastante informal. Pode me interromper, me perguntar, se colocar, tá bom? Fiquem bem à vontade. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso estudo. Pergunta 405 do Livro dos Espíritos. Frequentemente, veem-se em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se confirmam. De onde isso se origina? Resposta. Elas podem confirmar-se para o espírito e não para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Daí resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Aí está verdadeiramente o que se pode chamar de um efeito da imaginação, quando se está fortemente preocupado com uma ideia, tudo o que vemos ligamos a ela. Então, mais uma vez, o que ela está respondendo aqui? A influência do organismo sobre o espírito, sobre a alma. Então, o corpo influencia na alma? Claro que sim, e muito. Nós sabemos que o espírito é o principal agente. Como o espírito influencia no corpo, o corpo também influencia no espírito. Eu estou ligado ao corpo físico. Aí, quando a gente acorda, às vezes esses sonhos confusos, a gente mistura as ideias terrenas, às vezes a gente está com algum problema para resolver, alguma preocupação, com aquilo que a gente viu. O que a gente vê como espírito é sempre real. O que o espírito viu é real. Só que, quando volta para o corpo, o cérebro não consegue traduzir com fidelidade aquilo que o espírito viu, por causa dessa influência pesada que a matéria exerce sobre o espírito. Aí o sonho se torna confuso. Já dissemos, algumas pessoas têm uma predisposição orgânica que facilita a lembrança, a recordação do sonho. Mas a maioria de nós não. Particularmente, vou fazer 65 anos. Eu posso dizer quantos sonhos eu já tive na minha vida. Tive uns 2 ou 3, foi muito.
e muito segundos. Um sonho. Não lembro. Ah, então eu não tenho sonho nenhum. Claro, esse corpo não deixa, esse cérebro não deixa você perceber. Ele embota o espírito. Você que chegou depois, Cristina, aí eu lembrei aqui o que nós estudamos ontem ali no Mundo Maior. Você estudou, estava ouvindo, né? A preleção de Eusébio. Está bem no capítulo 2 do livro No Mundo Maior. Então tem uma reunião no mundo espiritual que vão 1.200 encarnados. Não necessariamente espíritas, eram todos espiritualistas. E ele faz aquela reunião, esse espírito faz uma reunião. E fala uma série de coisas que eu convido vocês a lerem, pelo menos o capítulo 2. É para ler o livro todo, mas vai lá no capítulo 2, que a gente fica com vergonha do que ele vai falando. Eu não sei se eu estava naquela reunião, mas se estava, você não estava, né? Foi em 1942. Não estava desencarnado. Mas serve para hoje. Parecia que ele estava falando no dia seguinte. Se vocês lerem hoje, parece que ele falou isso mais cedo. A gente fica com vergonha. Aí ele diz assim para eles: vocês não se lembrarão. Vocês não vão se lembrar dessa reunião. Porque o cérebro não aguenta viver duas vidas. O cérebro não aguenta viver a vida espiritual e a vida material. Mas isso estará na intuição de vocês. Ó, ficou na intuição. Então a importância da gente dormir, antes de dormir, fazer uma prece, relaxar. Se for possível, ler um livro. Em vez de ligar um aparelho de TV, em vez de ver uma coisa qualquer nas mídias sociais que vai te cansar, vai ler uma página, ou vê a TV, ou vê a mídia, mas desliga um pouco antes, 20 minutos antes de dormir, lê uma página e faz uma prece. Porque é muito importante a noite de sono. Porque a gente, quando relaxa o corpo, a gente sai do corpo, a gente vai para algum lugar. Se, por exemplo, eu estiver com a mente num filme de agressividade, eu posso ter um sono conturbado. Eu posso me envolver em situações de agressividade, situações de sexo, situações de tumulto, enfim. Então eu tenho que me preocupar com o que eu vejo durante a vigília, porque a minha noite de sono será consequência daquilo ali. Então, para onde que eu vou todas as noites que eu durmo? Eu tenho que me perguntar. Ou, para onde eu quero ir na hora que eu vou dormir? Se eu deito, como deita um animal qualquer, me levanto, como levanta um outro animal qualquer, eu estou vivendo vida de animal. Comer, beber, dormir, reproduzir. Comer, beber, dormir, reproduzir, comer, beber, dormir, reproduzir, morrer, renascer, comer, beber. E assim a gente vem há milênios fazendo isso. Então estamos sendo alertados, através da doutrina espírita, que a gente precisa cuidar um pouco mais da alma, porque estamos indo e vindo sem progresso algum, quase que sem sair do lugar, estacionados. Então é importante nos preocuparmos com a hora de dormir. Meu Senhor, me leve lá para o SEAP, por exemplo. Me leve. Me ajude a estudar, a trabalhar. Me leve para um lugar bom, que não é espírita. Me leve para um lugar em que eu possa ouvir o Teu Evangelho, Jesus. E a gente vem para cá, né? Nós que trabalhamos aqui, todas as noites estamos convidados a vir estudar. A gente vem ou não. Então, a gente está abrindo aqui um pouquinho. Vamos pegar o André Luiz e o Chico. O Chico sempre ajuda a gente nessas questões, né? Eu acho que é um mensageiro.
tem uma reunião no mundo espiritual também. Uma outra reunião lá no Mensageiro. A preleção de Eusébio é ali no mundo maior, em que os médiuns deveriam estar naquela reunião. Quando chegou lá, alguns médiuns estavam faltando à reunião. Fulano faltou, Cristina não veio. Vamos lá na casa da Cristina para saber o que houve com a Cristina? Aí foi lá o André Luiz com o instrutor e quando chegou lá, tá o corpo dela deitado na cama, ela acima uns 50 centímetros do corpo, não conseguia se desvencilhar para ir, tremendo, o corpo tremendo, suando frio, e do lado tinha uma entidade, um outro espírito, de caratonha bem feia. E o André Luiz, o instrutor lá que foi, não me lembro o nome dele, perguntou: mas o que está acontecendo? Por que a Cristina não veio? Peguei um nome fictício, tá? Porque eu não me lembro o nome lá do rapaz. Ó, logo ela, que eu sempre considerei uma pessoa amiga, ela falou mal de mim, ela falou algumas coisas a meu respeito, e que não são verdadeiras. Então, eu vim aqui para conversar com ela. Por que ela fez aquilo? Por que ela falou aquilo? Mas ela está com medo, de sair do corpo. Eu estou esperando aqui. Ela, quando vai sair, me vê, volta. Eu estou aguardando ela sair. Aí o espírito vai lá, bota a mão, empurra. Aí a Cristina acorda, suando. Meu Deus, tive um pesadelo. Tinha um monstro aqui querendo me pegar. Quem era o monstro? A pessoa que ela falou mal. Falou mal do fulano, que já estava morto. O fulano ouviu, né, recebeu aquela vibração. Por quê? Porque o pensamento no mundo espiritual se propaga no éter, ele vai embora, não é o som como o som que se propaga no ar. Então é onda de pensamento, não tem peias para isso. O espírito ouviu, foi lá tomar satisfação. Não foi porque estava falando mal da vida alheia. O espírito foi tomar satisfação, ele era feio, era brabo, ficou com medo, então não veio trabalhar. Vocês estão vendo como que acontece com o sonho? Aí você vai dizer, tive um pesadelo, só vai saber que teve um pesadelo. Tinha um monstro querendo me pegar. Monstro? Não tinha monstro nenhum. Não tinha ninguém querendo te pegar. Mas o teu cérebro vai traduzir dessa forma. Era um espírito muito sério, com cara de mal, e só queria conversar contigo. E até te considerava, viu, Cristina, fofoqueira? Até te considerava. Aí foi na casa do outro médium. Foi na casa do outro médium e ele estava, o corpo deitado na cama, ele sentado como espírito à beira da cama e duas entidades femininas do lado dele, uma de cada lado. E quando eles entraram no quarto do médium, as duas mulheres disseram assim: ele já fez a escolha dele, ele não vai nessa reunião hoje. Mulheres atrevidas essas, né? Ele já fez a escolha dele. E o médium olhou, ouviu, ficou com vergonha e abaixou a cabeça e não disse nada. Então, o André Luiz, o instrutor, deixa ele, foram embora. E ele ficou lá com as duas entidades femininas, fazendo o que a gente não sabe. Então, olha a importância da nossa vigilância antes de dormir, da nossa oração e da gente saber o que acontece com a gente toda vez que a gente dorme. Todas as noites. Eu já sei que que dorme é o corpo. Eu já sei que eu vou para algum lugar. Então,
para onde que eu quero ir? O que é que eu quero na minha vida? O que mantém a gente vivo aqui no corpo é justamente a noite de sono, que nos liberta parcialmente do corpo e nos deixa livres. Porque o espírito quer a liberdade, ele não quer ficar preso no corpo. Então a gente dorme por isso, que a gente retempera a nossa alma e volta. Alguém faz um negócio grande, de uma hora para outra, eu quero comprar uma casa, aí vai ali, gostei dessa casa, vou comprar, quanto é que custa? Ah, custa 10, toma aqui, é minha. Alguém faz isso? Vou comprar laranja na feira ou banana? Não. Você olha, eu gostei, vou pensar. Pensa um dia, 2, uma semana, porque você dorme, você acorda, como espírito você vê, você volta, você analisa. Aí você vai fazer uma coisa mais segura, um negócio mais seguro. A noite de sono é importantíssima para a nossa vida diária. Importantíssima, fundamental. Então, vive bem quem dorme bem. Quem dorme bem, vive bem. Entenderam? Alguma pergunta? No question. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Pergunta 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente nem cogitam, não seria isso o efeito de pura imaginação? Entenderam a pergunta? Livro dos Espíritos, como é que se estuda? Se lê a pergunta, mas tem que entender a pergunta. Se você não entender a pergunta, você não vai entender a resposta. Não entendeu a pergunta? Lê de novo. Não entendeu de novo? Lê uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, até você entender. Vocês entenderam a pergunta? Pela cara de paisagem, não. Então eu vou ler de novo. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente nem cogitam, não seria isso um efeito de pura imaginação? Ah, eu saí do corpo e sonhei com a Cristina e vi Cristina fazendo umas coisas que não é, Cristina não faria isso. Não, ela não. Isso não é coisa da minha imaginação? Aí vem a resposta. De que absolutamente nem cogitam, o que sabe sobre isto? O que eu sei sobre ela? Ela pode aparentar uma coisa, mas como espírito ela é outra. Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os delas. E nem sempre sabes em que pensam. E, aliás, frequentemente também atribuís a pessoas que conheceis e de acordo com os vossos desejos o que aconteceu ou o que acontece em outras existências. E tem mais. Aquilo que eu vi ali pode ter sido uma coisa que aconteceu lá atrás, lá em outra existência. Não é de agora. Então, ela não é aquilo ali que eu aparento aqui. Ela já teve uma porção de experiências. Então, sonhou comigo. Ah, eu estava tirando, estava matando os outros. O Newton fazendo isso? Não, é da minha imaginação. Ah, mas o Newton tem uma opção de experiência em guerra. Você viu lá ele na guerra, e ele fazia isso. Entenderam? Então, nem sempre é fruto da nossa imaginação. São realidades que, para o espírito, é verdadeira, mas quando a gente vem para o corpo, nosso corpo limitado, a gente não consegue enxergar isso. Entenderam? Perguntas? Vocês estão muito sabidos, hein?
Isso, 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 isso. É isso, mas na verdade significava sim, não do ponto de vista da matéria, mas por causa das experiências outras. É isso aí. Muito bem. Vamos lá, dá mais um pouquinho. 406. Não, agora é 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? O que é emancipar? A saída do espírito do corpo. Resposta: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para emancipar-se todos os instantes que de trégua que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco for o corpo, mais livre é o espírito. Então, basta você ficar numa modorra, relaxar um pouquinho, que o espírito quer sair. Isso mostra que a gente não está satisfeito, preso, não. A gente almeja a liberdade. Ela é parte da nossa existência espiritual. Tanto que, vê se já não aconteceu com vocês, estarem quase dormindo, tá relaxando, às vezes até sentado mesmo, dá uma relaxada, de repente parece que a gente está caindo, né? Aí bota até a mão, falei, que isso? Levei um... É porque você relaxou um pouquinho, o corpo relaxou, você, espírito, né? Que nós somos espíritos que temos um corpo. As pessoas dizem assim erradamente, eu tenho um espírito, o meu espírito. Não, eu tenho um corpo, meu corpo, eu sou o espírito que usa um corpo. Então, quando o corpo relaxa um pouquinho, eu saio logo, eu quero sair. Por um motivo qualquer, o corpo não relaxou completamente. Aí o espírito volta. Quando ele volta, qualquer problema com o corpo, o espírito volta. Eu vou morrer dormindo. O espírito sempre sabe, ele percebe, ele volta para o corpo. Então, como ele volta para o corpo rápido, ele não encaixa direitinho, bonitinho, como você acorda de manhã. De manhã você acorda e você abre os olhos, né? Normalmente não. Ali o espírito encaixou de manhã. Quando o corpo relaxa e você parece estar caindo, porque ele volta rápido e entra de qualquer maneira no corpo. Entra de lado, entra de qualquer maneira. Aí dá a impressão que você está caindo. Dá um baque. Você parece estar caindo, porque ele volta rápido. Ele está querendo sair. Você relaxou o corpo, ele sai. De repente você... porque ele volta rápido, não encaixa bonitinho. Entenderam? Pois não. Se dirigindo acontecer isso, a gente tem que ter preocupação, né? Tem que ter preocupação, porque pode ocasionar um acidente. Pode. Olha, normalmente não. Por quê? Porque só se você tiver com sono, né? Dirigindo, que eu entendi, você com sono. Por quê? Você está tenso ali dirigindo. Você está tenso, então você não está com o corpo relaxado. Agora, você vem de uma longa viagem. No outro dia, eu vim lá de Minas. Já tinha ido de manhã lá e estava voltando. Então, foram 4 horas para ir, mais 4 para voltar. Num dia é doído, né? Ainda mais para mim, que estou ficando velho. E eu comecei a ficar cansado, com sono, fazendo um esforço para não fechar o olho. Aí eu falei, olha, eu tenho que parar. Aí parei num lugar que tinha lá um acostamento, tinha até uma visão lá, o pessoal, parei.
Falei, vocês podem descer aí, ficar aí, porque eu vou dormir. Fechei o carro e eu cochilei. Dormi mesmo. Parecia que eu tinha dormido o dia inteiro. Dormi uns 15 minutos, 15 a 20 minutos. Aí voltei bem, como eu disse, parecia que eu tinha dormido o dia inteiro e voltei a dirigir. Por quê? Porque eu poderia ocasionar um acidente, provocar um acidente grave, para mim e para os outros. Botar em risco a minha vida, a vida dos outros. Então você tem que estar atento a isso, né? Está cansado, tem que parar para descansar. Por isso que a gente, numa viagem, quase não viaja, mas tem que... É um problema orgânico. É um problema orgânico. Eu tenho que me preparar para essa viagem, me preparar organicamente, parando, tem que dar uma paradinha, né, para ir ao banheiro, beber água, porque isso desperta. Sentiu cansaço, para. Ficou muito cansado, dorme. Melhor do que ter um acidente, né? Respondi o senhor? Então vamos lá. Porque essa saída do espírito do corpo só dá quando a gente relaxa o corpo. A gente relaxa, ele sai. Você tenso ali, não. Agora você dirigindo cansado, você vai relaxando, né? É assim, observação de Kardec, que a sonolência ou um simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Olha o complemento de Kardec. Gente, vamos parar aqui por causa da hora. A questão 408 a gente vê semana que vem. Tá? Priscila, paramos aqui na 408. Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Deu para entender? Então, quem dorme é o corpo. Nós não ficamos presos ao corpo. Todos nós saímos do corpo todas as noites. Vamos sempre para algum lugar ou encontrar com alguém. A lembrança que a gente tem ao despertar é a lembrança desses lugares ou das pessoas que a gente teve. De modo geral é assim. Temos sonhos frutos de um problema orgânico. Por exemplo, você come uma comida muito pesada, bebe, faz ingerência de bebida alcoólica e vai dormir, você tem um sonho conturbado, tudo complicado. Claro, o organismo está ali funcionando precariamente, você encheu o estômago de comida, de bebida, e deve ser, além de uma nojeira só dentro da sua barriga, você não consegue descansar. Você sempre acorda atordoado, com dor de cabeça, parece que não dormiu, por causa do teu organismo, e você não consegue se separar do organismo físico. Então, tem esses sonhos. Você vê aí a ciência, às vezes aparece um programa ou outro na televisão, explicando, dando uma explicação científica do sonho, levando tudo para o cérebro. Aquilo ali é verdadeiro? Em parte, sim. Sim. Mas não é só aquilo. Não é só aquilo. Tem algo mais. Tem a alma. Eles não levam em consideração a existência da alma. Não, a alma não existe. É claro que existe. E nós estamos explicando aqui, através da doutrina espírita, essa visão da alma ao se desprender do corpo físico. Tudo bem? Então vamos encerrar agradecendo aos benfeitores da nossa casa pelo apoio, pelo carinho, agradecendo a Jesus, a Deus acima de tudo, por tudo que recebemos nesta manhã aqui no SEAP. Obrigado, Altivo. Em nome do nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa, e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome de Eurípides Bassanufo,
o nosso patrono, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.